Você sabia que existem invertebrados que não só deixam seu aquário plantado mais bonito, mas também ajudam na limpeza natural, no controle de algas e no equilíbrio do ecossistema? Fala, aquarista! Hoje eu vou te mostrar 5 espécies incríveis de camarões e de caramujos, ideais para iniciantes, também compatíveis com aquários plantados, com todas as informações que você precisa. Vem comigo! Em quinto lugar, a gente tem o caramujo chamado neritina. Neritina gosta de um pH mais alcalino por conta da concha dele, né? A água precisa ter mais minerais, então um pH um pouco mais alcalino, ali entre 7,2 e 8,5. Ele aceita boas temperaturas também, entre 22 graus e 28 graus, bem tranquilo. E o GH para ele é 8+, porque eles necessitam de cálcio para manter a concha saudável e crescer a concha também. Eles ficam pequenos, atingem um tamanho de até 3 centímetros mais ou menos, e eles têm excelente compatibilidade com camarões, outros caramujos, peixes pequenos e pacíficos, tá? Isso é o importante. É importante não colocar junto de ciclídeos ou peixes grandes que podem comer ele. Ele tem uma ótima função no aquário, eles são um dos melhores controladores naturais de algas, incluindo as mais difíceis, como aquela verde dura que gruda no vidro e é chata de raspar, sabe? Ele é excelente para isso. E uma curiosidade também interessante, na natureza, a maior parte das espécies de neritina vivem em um ambiente de transição entre água doce e salobra, ou até marinha, tá? Tipo manguezais e estuários. Mas, graças ao trabalho de seleção e adaptação de criadores, hoje a gente tem linhagens que se adaptam bem à água doce pura, sendo perfeitas para um aquário plantado, desde que os parâmetros estejam estáveis. Uma dica é manter a tampa do aquário sempre fechada. A neritina tem o hábito de explorar o vidro e eventualmente ele pode tentar sair do aquário, tá? Eles colocam ovos brancos também nas superfícies, mas esses ovos não vão eclodir na água doce, tá? Ou seja, a neritina não vai virar uma praga para você. Em quarto lugar, a gente tem o caramujo Ramshorn. Ele gosta de um pH mais alcalino também, ali entre o 7 e o 8. Tem uma boa temperatura entre 20 e 28 graus e novamente o GH dele precisa ser 8 ou mais do que isso, porque eles precisam de cálcio e outros minerais também para ajudar no crescimento deles e no crescimento da concha. Eles ficam bem pequenos, atingem um tamanho de até mais ou menos 2,5 centímetros e são super tranquilos também, convivem bem com peixes pequenos, camarões, outros caramujos, sem problema nenhum. Eles têm uma função perfeita também no aquário de limpeza de algas, do vidro, as folhas das plantas e também os restos de comida. Mas é importante você levar em consideração o seguinte: eles colocam ovos também nas folhas, nos vidros, no substrato, quase qualquer lugar, e os ovos deles eclodem muito facilmente. Então, dependendo do nível de alimentação que você tem no seu aquário, eles podem virar uma praga, tá? Então precisa tomar cuidado com a quantidade de comida que você dá para o aquário, para não ter comida suficiente para eles reproduzirem de uma forma que virem essa praga para você. Uma curiosidade interessante é que eles têm várias cores também. Você consegue achar eles em vermelho, em azul, até dourados. Em terceiro lugar, a gente tem o caramujo chamado Ampullaria. A Ampullaria gosta de um pH tranquilo, entre 6,8 ácido até o 8,0 alcalino. Temperatura tranquila também, entre 22 e 28 graus. Novamente, como os caramujos anteriores, por conta da concha dele, ele precisa de um GH alto ali, entre 8 e até o 18, tá? Mas pelo menos a partir do 8 ali. Ele pega um tamanho de mais ou menos 6 centímetros, fica maior do que os caramujos anteriores, e também excelente compatibilidade com praticamente todos os peixes pacíficos. Aqui, novamente, a gente precisa colocar um ponto, que é que você precisa evitar predadores como botias e também ciclídeos grandes, porque eles vão comer o caramujo, tá? Ele também tem uma função muito boa no aquário, ele adora restos de comida, folhas mortas e algas leves. Ele não pega aquela alga verde chata do vidro, por exemplo, que a neritina pega, mas come algas também. Uma curiosidade super interessante é que eles respiram com um sifão fora da água e eles colocam também os ovos deles acima da água. O interessante também dele é que você precisa de pelo menos 2 para eles colocarem ovos. Então, se você só tiver um no seu aquário e nenhum outro para ele cruzar, ele não vai virar uma praga. De toda forma, ele coloca os ovos do lado de fora da água, num montinho, e você consegue facilmente remover esses ovos e jogar fora. Então ele não vira um problema para você, não vira uma praga. Em segundo lugar, a gente tem o camarão fantasma. Agora tá ficando bom, hein?
O camarão fantasma ele gosta de um pH tranquilo, entre 6,5, que é ácido, até o 8,0, que é alcalino. Uma temperatura também tranquila, entre 22 e 28 graus. E, assim como os outros, ele precisa de um GH alto, entre 6 e 15. Eles crescem até um tamanho de mais ou menos 4 centímetros. Tem também uma compatibilidade excelente com peixes pequenos e pacíficos, como tetras, coidoras, fotossínclos também, que já mostrei anteriormente no outro vídeo. Caso você não tenha visto, clica aqui em cima, depois assiste ele também. Ele tem uma função também excelente no aquário, que é de consumir restos de ração, matéria orgânica, até partículas em suspensão. Então, muito bom ter ele como limpeza do aquário. Fora que é super interessante ver ele todo transparentinho, nadando e andando pelo aquário. Inclusive, uma curiosidade interessante sobre ele é que ele é transparente por uma defesa natural, tá? Para realmente se esconder dos predadores, e isso acaba tornando ele super interessante da gente observar. E aí, novamente, você precisa evitar peixes maiores ou agressivos, tá? Como betas, ciclídeos, etc., porque eles vão atacar o camarão. E finalmente, em primeiro lugar, a gente tem o camarãozinho Neocaridina. Um favorito pessoal meu, então suspeito estar aqui em primeiro lugar, mas vale a pena. É um bichinho super interessante de ter. Ele aceita um pH tranquilo ali, entre 6,5 até o 7,5. Uma temperatura também tranquila, entre 22 e 26 graus. E ele precisa do GH um pouco mais alto também, entre 6 e 10, por conta da casquinha dele, né? Ele precisa trocar de casca, e aí essa troca de casca, né, exige que ele tenha minerais na água para absorver, conseguir trocar de casca tranquilamente quando ele precisar. Ele fica bem pequenininho, ele pega um tamanho de até 2,5 cm no máximo, e ele é ideal ou para você ter no aquário sozinhos, ou para você ter com peixes pequenos, tipo micro-rasboras, tetrafoguinho, coridoras pigmeu, peixes pequenos, tá? Tem que tomar cuidado, porque ele pode ser predado por qualquer peixe que seja curioso com ele. Caso você queira ter uma colônia que dura várias gerações, é interessante que você tenha eles sozinhos, tá? Sem nenhum outro peixe, para não arriscar que os peixes comam os filhotes. E assim, a sua água estando estável, o seu aquário estando estável, eles vão ter filhotes cada vez mais. Os filhotes vão ter filhotes, os filhotes vão ter filhotes. E você vai ter diversas gerações de camarão no seu aquário para você poder acompanhar ao longo do tempo. Ele tem uma função muito boa no aquário também, que é de controle do biofilme, come restos de comida, qualquer coisa que você colocar, limpeza também de musgos e até do substrato. Ele gosta de ficar ciscando bastante em qualquer lugar que ele vai para procurar comida. Então, super interessante você ter um substrato que permita ele ciscar e que você tenha também madeiras no aquário, que você tenha musgos para que ele possa tanto usar de refúgio, quanto também usar a madeira para comer o biofilme que cresce nela. Uma curiosidade interessante é que eles têm diversas cores, diversas. Você consegue achar eles em vermelho, em azul, em verde, transparente, misturado, listrado. Tem diversas neocaridinas que você pode ter. Inclusive, você pode ter um aquário que chamam de aquário de Skittles, que é você ter diversas cores diferentes no mesmo aquário de camarão, que dá um bom visual pro aquário. Esses 5 invertebrados são verdadeiros aliados dentro do aquário plantado. São bonitos, ativos e funcionais. Desde os camarões limpadores até os caramujos caçadores de algas, cada um tem seu papel no equilíbrio do ecossistema. Comenta aqui embaixo qual desses você já teve ou quer experimentar. E se você tiver um faxineiro secreto que usa no seu aquário, compartilha com a galera no comentário também. Valeu, aquarista. Até a próxima.